Por que ninguém fala da dificuldade absurda que é você conseguir um emprego hoje em dia? Por que ninguém fala disso? Mano, eu fui demitida mês passado. Vai fazer 2 meses agora que eu tô procurando emprego. No dia seguinte, o tanto de currículo que eu enviei por e-mail, que eu imprimi, processo seletivo, entrevista... Você não consegue. Gente, só é pra mim que tá difícil de conseguir emprego aqui em Recife. Eu tô quase querendo ir pra São Paulo pra entregar currículo lá e trabalhar lá e viver como um mendigo. Pobres, minha demissão, nós somos demitidos. Amo. Quando eu era criança, o futuro era um lugar simples que eu queria chegar o mais rápido possível. Eu iria estudar, eu iria crescer, eu iria ter minha casa, eu iria ter meus filhos, eu iria comprar um apartamento. Antes de tudo isso, eu iria estudar bastante, eu iria fazer faculdade e, eventualmente, eu iria conseguir aposentar e aproveitar as benesses da minha vida com menos de 60 anos. Durante muito tempo, essa foi a promessa que nós, da geração Z, ficamos ouvindo o tempo todo. Que quando a gente crescesse, o futuro estaria esperando por a gente, que teriam milhares de empregos, que seria a coisa mais maravilhosa de todos os tempos. Mas algo horrível está acontecendo nas últimas décadas, que o mundo está colapsando bem na nossa vez de ser adulto. Cada vez a gente percebe que esse não é mais o nosso roteiro de vida e que isso não vai mais acontecer. E quando a gente começou a entrar na idade adulta, o mundo passou por uma pandemia, inflação disparando, mudanças geográficas, instabilidade política e tudo que você vive vem sendo a base de inscrições mensais que você tem que pagar todos os meses, além de tudo isso. E tem toda uma revolução tecnológica acontecendo em tempo real, que é a IA, que está tirando o emprego de muita gente. Para muita gente jovem hoje existe uma sensação que é muito difícil de explicar, que é você pensar que o mundo está colapsando bem na sua vez e a gente já não tem mais esperança nenhuma. Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Será que as pessoas da geração Z realmente estão herdando um mundo bem mais difícil? O que está acontecendo em todo esse cenário? Por que o mundo está colapsando bem na nossa vez? Será que isso é algo que nossos pais falam que é frescura nossa, que vai passar e que a gente deveria ir lá fazer uma prova de concurso e só se inscrever que a gente já consegue passar? Ou que no mundo de hoje isso não é mais possível? E eu vou mostrar pra vocês com pesquisas hoje tudo a respeito desse tema. Já peço logo pra você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui da geração Z e o mundo colapsando bem na sua vez de ser adulto. Manda mensagem lá no meu Instagram, que é Juleivas, eu respondo as DMs de vocês, pego vários temas que vocês me mandam e trago aqui pro canal de forma bem explicada e a gente vai entender mais sobre isso. Eu tava assistindo a série Dinossauros na Netflix esses dias, e aí ficou passando aquele tempo dos dinossauros e milhões e milhões e milhões de anos. E aí eu pensei que quando teve aquele asteroide, foi como se fosse um restart da humanidade, que não tinha ainda humanos, mas que foi um restart assim do nosso planeta. Pensei, tá, no mundo que a gente tá vivendo hoje, eu imagino que esse restart esteja próximo por tudo que tá acontecendo, porque não é possível. Como eu disse antes, você fazia lá a inscrição no concurso com seus pais, seus avós, você colocava o nome, você passava. Se você soubesse escrever, era a coisa mais simples, você iria passar. Hoje você vai lá lutar por uma vaga, como tantos amigos meus que o salário é praticamente mínimo, R$2.000, R$1.500, você vai lutar contra 500 Albert Einstein, ou versões melhoradas dele. Então é esse o mundo que a gente já começa a ser inserido. E isso não é só para concurso ou que seja, é para qualquer âmbito na sua vida, seja de trabalho, seja faculdade, seja qualquer coisa. Vai ter milhões de pessoas desesperadas, mais que você até para conseguir aquilo. Como que foi quando eu pedi demissão do pior emprego da minha vida? Eu recebia só o salário e era menos que um salário mínimo, sem passagem, sem alimentação e sem nenhum outro benefício. Fazia 2 funções, fazia o RH, na qual eu sou formada, e fazia o setor contábil, então eu me dividia em 2 durante o mês. Mas para começar a explicar tudo isso, eu quero começar falando sobre a coisa mais importante que existe pra gente, que é o dinheiro. Porque se você conversar com qualquer jovem hoje, ou com qualquer pessoa que seja, a pessoa vai falar, meu Deus, tá tudo caro demais. Dados realmente mostram que o custo de vida disparou nos últimos anos. E depois do Covid, então, foi tudo ladeira abaixo. Muitas economias enfrentaram a maior inflação nas últimas décadas. Como eu tenho aqui de dado, por exemplo, nos Estados Unidos a inflação atingiu 9,1% em 2022, que foi o maior nível desde 1981. Na Europa, alguns países chegaram a ultrapassar 10% de inflação anual. Isso significa que, com o passar dos anos, o preço das coisas básicas foi subindo drasticamente. E o seu salário, ele não vai acompanhar. A comida, aluguel, energia, combustível, tudo que você pode imaginar na sua vida começou a subir bastante o preço. E eu tenho aqui também informações de que no Brasil alguns produtos tiveram aumentos muito fortes. Por exemplo, o café moído subiu em mais de 39,6%, o óleo de soja mais 29%,
carnes mais 20% e azeite de oliva mais de 21%. E como eu vou dizer aqui para vocês, segundo relatórios da Organização Internacional do Trabalho, o crescimento real de salários em muitos países caiu após a pandemia. Ou seja, muitas pessoas estavam trabalhando, mas ficando relativamente mais pobres, sem ter como pagar as contas de casa, por mais que você economize. Eu conheço muitas pessoas ao meu redor, pessoas que eu vejo na internet todo tempo, a pessoa falando quanto economiza, inclusive na conta de água, na conta de luz, não liga nada, e o preço das contas não diminui, a pessoa recebe o salário e só é para pagar a conta. Para jovens que estão entrando no mercado de trabalho com esse período de vida, o que você vai pensar na sua vida? Você vai pensar que não tem mais jeito, você vai pensar, eu não tenho como pagar as minhas contas, o que vai acontecer de mim? Entra aí a questão agora da geração mais endividada da história moderna. Além do custo de vida, tem outro problema, que são dívidas. O endividamento das famílias do Brasil chegou a 48,3% da renda anual. Cerca de 26,8% da renda mensal das famílias já é usada apenas para pagar dívidas. Eu estou endividada e eu estou seguindo esses princípios do minimalismo para conseguir quitar as minhas dívidas. Primeiro de tudo, eu só compro algo novo quando a coisa velha ela não tem mais funcionamento, não tem conserto ou simplesmente acaba. Cartões de crédito também, essas dívidas de cartão de crédito estão aumentando muito. E muitas pessoas têm dívidas em cartão de crédito, não é nem para pagar luxos, é simplesmente para pagar as contas, comida, o que é que seja, porque eu vejo isso de perto. Pessoas que recebem o salário vai todo para pagar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito foi usado para pagar o que comer dentro de casa. Tem aluguel, tem conta médica, tem emergência que vai ser inesperada e você vai ter que pagar como? Cartão de crédito. Quando você não tem uma poupança suficiente, você não consegue guardar dinheiro, você não consegue economizar, você vai lá e vai gastar no seu cartão de crédito, não é? E aí a situação vai se repetindo. Consegue entender como isso vai gerando uma bola de neve gigantesca? Eu não vou passar mais nada no meu cartão de crédito até eu quitar todas as dívidas que eu tenho nele. Eu estou no dia 50 desse desafio, se não me engano. Entra aí também outro ponto, que é a economia das assinaturas. Como eu já falei pra vocês em outro vídeo, falando sobre especificamente como a geração Z não tem mais nada. E tudo pra gente é assinatura. E isso me irrita profundamente, porque não tem nada que é seu mais. Stream de filme, stream de música, você vai querer mexer o seu carro, ligar seu carro, qualquer coisa que seja, você vai precisar de uma assinatura mensal. No passado tinha toda a questão que as pessoas vendiam produtos, as empresas vendiam produtos, você ia comprar o produto ia ser seu. Certo? Hoje você pega um livro, o livro não é mais seu. Se você for comprar um livro de forma digital, talvez ele vá ser mais caro do que o livro de forma física. O livro não é seu. Tá lá no seu celular, onde quer que você tenha comprado, a editora ou o site, enfim, pode editar aquele livro quando eles quiserem, porque eu vi esses dias no Twitter, era do livro do Pretty Little Liars. E aí a pessoa tava lendo o livro e em alguma passagem tinha falando de TikTok. Esse livro é muito antigo, o TikTok não tinha nem começado a pensar em existir quando o Pretty Little Liars saiu. E tava lá no livro escrito TikTok, que era um livro digital, a editora pode mudar quantas vezes eles quiserem. Ou seja, nem isso é seu mais. E isso é toda mudança também no mundo que a gente vive, porque é aquela coisa que você tem que pagar todos os meses. Se você tiver algum mês que você não pode pagar, você não vai escutar música, você não vai assistir filme, e você fique sabendo disso, porque até no mundo completo, você vai lá querer ouvir música no seu celular e você não tem assinatura. Você vai ouvir música como? Então o resumo é o seguinte. Essa brincadeira de streaming, Netflix, Amazon e tal, começou da seguinte forma. Barato, sem anúncio. Depois ficou caro e sem anúncio. Agora, tá caro com anúncio. R$10.000 para assinar todos os streamings por 5 anos. E isso, gente, não para por aí. Eu poderia ficar o dia inteiro citando tudo que é por assinatura mensal. Até um jogo de videogame, porque esses dias meu irmão tava me contando que tinha que comprar uma assinatura pra jogar no próprio videogame dele. E eu fiquei, tipo assim, sem entender qual era o sentido daquilo. Você não tem mais jogo? Você não tem mais um jogo que é seu? Tem que ficar pagando assinatura recorrente pra poder jogar. E se um mês você não tem dinheiro? Você não vai jogar? Tem também toda a questão de filmes, por exemplo. Você vai lá, tá na Netflix, o seu filme preferido, e eles decidem tirar o filme. Você não vai mais assistir esse filme, porque eles tiraram de lá. E pra você assistir agora, você tá pagando a assinatura, mas você vai ter que pagar outra coisa pra assistir o filme que você tanto gosta, se você quiser assistir mais de uma vez. Aí entra a parte também da alimentação, que isso pra mim vem-se da pior coisa, porque vocês sabem, enfim, se você chegou aqui agora, eu moro na Espanha. E a qualidade das comidas é completamente diferente. A alimentação das pessoas na Europa, no geral, são comidas mais limpas, comidas que são extremamente reguladas e que você não pode colocar qualquer porcaria nas comidas. Enfim, quanto mais simples elas forem de ingredientes, né, quanto menos coisas tiverem, melhor é. E é o que vai ter no mercado. Por exemplo, as pessoas ficam comparando a comida dos Estados Unidos com comida de algum país da Europa. E tá lá a quantidade de produtos feitos de um mesmo, sei lá, Nescau, ou algum suquinho de lata.
Alguma coisa nos Estados Unidos vai ter uma lista desse tamanho e na Europa tem uma listinha desse tamanho de ingredientes. Então é uma coisa mais regulada para que você possa comer de forma mais limpa, mais saudável. Acontece que eu tô vendo notícia o tempo todo, principalmente do Brasil, que é o que eu consumo de conteúdo, em que as comidas agora têm sabor de algo. É sabor de chocolate, é sabor de baunilha, é sabor de não sei o quê. Por que isso tá acontecendo? Gente, vocês já viram essas novas barras de chocolate da Nestlé? Ó? Tem essa daqui, surreal, sabor chocolate e amendoim. Tem essa daqui, sabor chocolate com crocante. E essa daqui, sabor chocolate. Ó, peguei as 3 aqui pra gente experimentar. Gente, vocês prestaram atenção num pequeno detalhe? Sabor chocolate. Sabor chocolate. Ou seja, não é chocolate ao leite. Primeiro é que o preço da matéria-prima explodiu, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês, e que eu fiz uma pesquisa bem básica, que você pode pesquisar também, que a causa principal de estar acontecendo isso não é só a matéria-prima. Eu vou explicar aqui pra vocês. Tem um termo que se chama shrinkflation, que é basicamente quando as empresas mantêm o preço do produto, mas elas vão reduzir muito a qualidade do produto. E o que é que acontece? Tem muita gente que relata, tipo assim, eu amava comer o biscoito passatempo, eu amava comer algum outro biscoito, eu amava isso e aquilo, e agora eu não consigo mais comer porque tem um gosto completamente diferente. Isso não é impressão sua, porque muita gente fala assim, é porque você era criança e aí tinha outro gosto. Não é. É porque realmente a matéria-prima, os ingredientes são outros completamente diferentes. Talvez você esteja comendo algo com sabor de chocolate, não é mais chocolate. Você já percebeu que tudo agora é sabor chocolate? A maioria das comidas hoje em dia não tem mais chocolate? É só o sabor? Pois é, não é coincidência. As empresas estão trocando o chocolate real por versões mais baratas. E a maioria das pessoas nem perceberam. E, como eu posso ler aqui para você, segundo o IBGE, os alimentos tiveram aumentos significativos após a pandemia. Quando o custo sobe demais, as empresas têm 3 opções: aumentar o preço, diminuir o produto ou mudar os ingredientes. O que eles fazem? Eles escolhem a terceira, que é você mudar os ingredientes e manter o preço do produto. Então você vai continuar vendendo aquele chocolate horroroso, cheio de gordura, não sei das quantas, que não tem nada de cacau, pelo mesmo preço de sempre que você pagava. Muitas vezes o produto também vai ficar menor. Tem também a causa de exportação de alimentos, que agora está maior do que nunca. Então, por exemplo, eu vejo aqui várias comidas que são de outros países. Se você for nesses países, não vai ter a comida boa do país que tem aqui. Por exemplo, o que é extremamente triste, já que, tipo, aqui na Espanha eu vejo muito que as comidas boas ficam aqui. O restante, que seja, vai ser exportado, mas o que é bom vai ficar aqui. Em outros países isso não acontece, você vai comer o pior que resta no país, porque o restante foi exportado. Precisamos falar também sobre algo que é extremamente cruel. Pra mim é cruel, pra você também provavelmente, que é a crise da moradia. Aqui, pra mim, entra uma das piores partes de você estar vivendo nesse cenário que a gente tá hoje. Porque desde criança você viu seus pais, seus tios, pessoas próximas a você, falando que você tem que comprar uma casa, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu apartamento, você vai ter o que for, mas hoje você pensa, com que dinheiro que eu vou fazer isso? E isso não é crise de um país, é crise de todos os lugares que vocês podem imaginar da Terra. Eu não consigo citar um lugar que não tenha crise de moradia agora, porque, por exemplo, é muito fácil pro seu pai, pro seu avô chegar e falar pra você: compra lá uma casa, meu filho, é tão fácil, vai lá, financia por 40, 50 anos, pega esta casa. Quando eles viviam no mundo que, por exemplo, a Airbnb não existia a crise de moradia de milhares de empresas comprando apartamentos no prédio inteiro para colocar no Airbnb, para alugar por exemplo, eu tenho uma coisa muito significativa que eu tava pensando esses dias. Porque assim, eu vou pro Brasil, visitar o Brasil, e eu tava procurando apartamento pra alugar e tal, por uma semana. E aí, aparecendo pra mim os apartamentos de tipo uma semana, de 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais. E eu não vou falar aqui pra vocês que era um apartamento de luxo. Gente, era um loft. Um apartamento com uma cama na frente da cozinha, na frente do fogão. Por 3 mil reais, eles querem alugar isso por uma semana. Como que você vai conseguir pagar um aluguel? Já que as pessoas que são empresas, porque você consegue ver quem é o dono desse imóvel, são empresas que fazem a administração. Como que você vai conseguir pagar isso para você morar? Se você vai lutar contra uma empresa de Airbnb colocando por uma semana 3 mil reais. Por que essa empresa colocaria para alugar mensalmente se eles podem ganhar esse dinheiro em uma semana? Não faz sentido, né? E durante décadas, comprar uma casa era considerado um marco de vida, que você tinha virado adulto, e que a sua vida agora era boa, e que você ia ter uma família, isso e aquilo. Como que a gente vai fazer isso hoje? Eu acho engraçado também que eu faço vídeo sobre esse tema, e aí eu viajo muito, porque uma viagem era uma coisa de prioridade minha, na minha vida. E o preço de viagens nem se compara ao preço de um apartamento. Por exemplo, um apartamento aqui, um apartamento médio e tal, custa 500 mil euros, 400 mil, 600 mil euros, pra você encontrar aqui na cidade de Madrid. E uma pessoa veio comentar no meu Instagram, acho que a pessoa me mandou mensagem, não me lembro bem, tava comentando todas as minhas fotos, falando: mas como é que você vai comprar uma casa se você viaja o tempo todo, não sei o quê, se você parar de viajar, você consegue. Então você acha que se eu economizar 50 euros da minha passagem de ida e volta, mais 100 euros dos hotéis,
eu vou conseguir pagar um apartamento de 400 mil. É essa a conta que você tá fazendo. Porque assim, ó, eu falo sempre de economia, que você consegue as coisas. Mas a gente tá falando de uma crise de moradia. E que por mais que eu queira muito comprar alguma coisa, com que dinheiro que eu vou fazer isso? Isso não é só comigo, não é só com você, somos com todas as pessoas. A pessoa não consegue entender que, tipo assim, ó, ela quer falar pra ti o seguinte: você faça o maior sacrifício da sua vida para conseguir comprar. Não importa as empresas, não importa ninguém. Faça o sacrifício que você vai conseguir comprar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olhem só, entre 2020 e 2024, o preço médio das casas nos Estados Unidos aumentou em mais de 40%. Em muitas cidades globais, o preço subiram ainda mais. Ao mesmo tempo, as taxas de juros também aumentaram. Isso significa que financiar uma casa ficou muito mais caro. Então não é só você querer que tudo vai dar certo, porque muitas vezes não depende da gente. Olha o mundo que a gente está vivendo. Você quer me dizer que a culpa é de uma pessoa que está viajando? Não é. É a mesma coisa, tipo assim, tem que ter filho. Como que eu vou ter filho, gente? No mundo desse, eu não posso dar uma casa pro meu filho. Tem toda a questão também que, tipo assim, ó, as pessoas que são mais velhas, por exemplo, aqui na Europa as pessoas vivem até 100 e poucos anos. Os filhos dessas pessoas não têm mais casa pra ficar. Estão morando junto com os pais, porque se os pais não faleceram, não tem casa pra dar, você vai morar junto com seus pais e você não tem como pagar aluguel. E pra lembrar pra vocês, a idade média de compradores de primeira casa chegou ao nível mais alto já registrado. Em muitas cidades do mundo, os jovens simplesmente desistiram da ideia. Fora que comprar uma casa exige uma renda muito acima da média. Pra eu conseguir comprar uma casa de 400 mil, 300 mil que seja, com que dinheiro eu vou provar que eu tenho pra comprar essa casa? A não ser que você tenha, sei lá, 200 mil de entrada. Porque quem é uma pessoa no Brasil que tem 200 mil guardado? Você tem? Comenta aí pra gente. E tem aquele termo de que nós, a geração Z, eu nem sei se eu sou da geração Z, mas eu acho que sim, somos inclinos a longo prazo, porque nada é nosso. E nada que eu digo, a música não é sua, o filme não é seu, o livro não é seu, a casa não é sua, nada é seu. Nem mesmo o jogo do seu videogame. Agora, vamos falar do mercado que está todo em transformação. Aqui é onde entra a parte que você estuda muito, você vai ser o melhor aluno, você vai aprender 5 línguas, você vai isso, você vai aquilo. Aí você vai chegar no mercado de trabalho. E o seu salário vai ser R$2.000. Isto é se você conseguir um emprego, porque se você conseguir um emprego já vai ser bom demais. Durante boa parte do século XX, ali, meados antes do tempo que a gente tá, você tinha um plano de carreira. Tá, eu vou estudar, eu vou entrar na empresa, eu vou ficar nessa empresa por bastante tempo, vou subindo, e tudo bem, estou estável. O que acontece com meus chefes do trabalho, por exemplo? São pessoas que estavam na empresa há sei lá quantos anos, 30, 40 anos, nos cargos mais altos. Hoje, a gente vai entrar numa empresa dessa querendo oferecer pra gente o mínimo possível e que muitas vezes você não tem chance de chegar lá em cima. É isso que acontece. Só que esse modelo já começou a desaparecer. Não é mais como era antigamente. Segundo relatórios da McKinsey, mais de um terço da força de trabalho já participa de algum tipo de trabalho independente. Assim como no Brasil, que a gente tem motoristas de aplicativo, criadores de conteúdo, trabalhadores de plataformas e trabalhadores de plataformas digitais. E isso parece ser muito legal. Só que isso é instabilidade absurda. E pra adicionar o pior nisso tudo, o medo que a gente tá vivendo, entra aí a inteligência artificial, porque é isso que você tá lidando agora também. Você não tá mais lidando só contra você e o Albert Einstein. Você está lidando agora contra o Albert Einstein, contra a IA, que consegue saber de tudo que existe no planeta Terra. Por que a empresa vai te contratar se existe um IA? E esse avanço da IA está trazendo medo em muitas pessoas. Se você for da área do TI, principalmente, meu Deus, o medo que essas pessoas estão está sendo absurdo. Vou trazer para vocês aqui, um relatório da Goldman Sachs estimou que até 300 milhões de empregos no mundo poderiam ser afetados por automação baseada em inteligência artificial. O estudo também sugere que cerca de 2/3 das profissões possuem algum nível de exposição à automação. Profissões administrativas, jurídicas e financeiras estão entre as mais vulneráveis. E é engraçado que, tipo assim, ó, quando começou a surgir toda aquela ideia de existir um robô, de existir alguma coisa, inteligência artificial, tal, a gente tinha medo, tipo aquele filme antigo, Tempos Modernos, que a gente tinha medo que você está trabalhando numa fábrica, montando um carro e tal, seria substituído por uma máquina. Só que agora a inteligência artificial pode substituir você, que é um advogado, que você é programador, que você é contador, que você é o que for. Qualquer coisa que você pensar hoje, tirando, sei lá, médico, que talvez até isso a IA possa substituir, né, pensando bem. A IA pode substituir. E pra falar pra vocês, a minha opinião sincera nisso tudo é o seguinte, gente. O que eu penso? Não faz sentido você tirar o emprego de todas as pessoas e colocar em IA a longo prazo. Sabe por quê? Eu acho que é uma bolha que num período de tempo já isso vai ser destruído. Se você tá tirando o emprego de todas as pessoas pra colocar um IA, como que as pessoas irão pagar pelas coisas? A pessoa não tem emprego. Então começa a pensar, tá, tirou eu, tirou você, tirou todos nós dos nossos empregos, deixou pouquíssimas pessoas terem acesso a uma fonte de renda. Essas empresas querem vender, não querem? Quem vai comprar?
o robô da IA não vai comprar. Você não tem emprego para comprar. O que é que vai acontecer? Então, pensar nisso me dá um pouco de esperança, porque assim, tá, a IA pode ser substituída por muitas coisas, mas eu acho que vai chegar um tempo que isso vai explodir. Não vai ser pra tudo, não. Isso me dá esperança. E que talvez essa minha fala também te dê um pouco, pra você não ficar tão desesperado. Só que esse impacto, como eu falo, esse impacto real ainda é uma coisa muito incerta, porque há um tempo atrás os empregos que a gente tem hoje também não existiam. Quando existia o computador, por exemplo, as pessoas poderiam ter ficado desesperadas, pensando que iriam ficar sem emprego, sem isso, sem aquilo. Só que o computador veio e criou mais empregos. Talvez a IA vá criar mais empregos, ou talvez ela vai ser uma bolha que vai explodir, porque eu imagino que vocês sabem que essas IAs precisam de investimento absurdo, 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 é muito dinheiro em cima. E se está dando de graça, quem vai pagar por aquilo? Então já chegou a um ponto que, por exemplo, o Grok lá do X, Twitter, né? Você usa e agora ele já tá tipo assim, pra você usar aqui o Grok você tem que pagar. Então são coisas básicas que já vão estar sendo pagas porque alguém tem que pagar por aquilo, né? Também entra a questão aí que a gente começa a se perguntar, tá, o mundo tá ficando mais perigoso? Porque além de tudo que a gente está vivendo, ainda tem a questão da geopolítica, que você abre o Twitter, você abre o jornal, você abre o Facebook, você abre o Instagram. Você vê toda hora líderes políticos brigando aí, tipo assim, uma guerra fria. Porque é o que está acontecendo basicamente hoje, né? É aquela coisa que, tipo assim, eles ficam brigando no Twitter, que eu acho isso extremamente engraçado, porque os líderes mundiais ficam brigando no Twitter, como se eles fossem um portal pop que você vai saber do show da Sabrina Carpenter. É isso que eles ficam fazendo hoje. E pra gente, que eu imaginava que isso de guerra fosse uma coisa do passado, que não ia acontecer mais e que tá tudo bem, é um absurdo de perigo e você fica com medo, você fica, tá, eu vejo toda hora as pessoas que são mais novas, ficam assim, meu Deus, tá, eu vou estudar, eu vou trabalhar, pra quê? Porque tá aqui quase uma guerra explodindo aí, sei lá das quantas, eu vou ficar trabalhando e estudando pra quê? Muita gente fica perguntando isso, porque é uma coisa que você não esperava que ia acontecer, agora tá acontecendo. Só que uma coisa que eu amo da geração Z nisso tudo é que somos uma geração hiperconsciente. A geração Z é a geração que está chegando, porque a gente tem acesso a tudo, acesso à internet, acesso a qualquer tipo de informação, que é algo que a gente não tinha antes. O que pode ser um medo, mas também pode ser uma bênção. E eu gosto muito que a geração Z não aceita qualquer coisa. Eu acho isso o máximo. Toda hora aparece vídeo no TikTok, no Instagram, não sei aonde, que as pessoas ficam assim, mas a geração Z não quer trabalhar. Você quer oferecer um salário de R$ 1.200 para a pessoa ficar trabalhando 60 horas semanais, sem nenhum benefício, você acha que a pessoa tem que aceitar isso? Não. Eu acho isso o máximo. É uma coisa que minha mãe sempre ficou muito... Ela me achava corajosa por isso. Talvez não gostasse tanto, porque assim, se eu tava no emprego e o emprego não estava sendo bom para mim, não estava me pagando bem, com todas as minhas habilidades, todas as minhas competências, eu iria procurar outro emprego. Vocês têm que pensar também, gente, que a geração Z enxerga tudo isso como uma via de mão dupla. Eu estou dando o meu trabalho, as minhas habilidades, a empresa vai me dar um salário bom e benefícios para eu trabalhar naquele ambiente e fazer o que eu fui contratada para fazer. Então eu acho muito legal que as pessoas da geração Z não pensam como se fosse, tipo assim, um tipo de gratidão eterna a quem me deu emprego, a quem me deu oportunidade, porque eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas escolhas e eu vou escolher o que é melhor pra mim. Coisa que você deveria fazer também. Porque nossos pais, por exemplo, eu vejo pelos meus pais que ficaram em empregos horríveis durante anos e anos e anos, sendo maltratados, sofrendo e tudo aquilo, porque eles sentiam meio com a gratidão e que eles tinham que ficar ali. Isso não acontece mais com a geração Z e eu acho isso perfeito. A geração Z realmente é algo que eu tenho uma espécie de pensar no futuro. Bom, com eles, com a gente, né? Então o que a gente pode falar? O futuro acabou? Eu não acho que o futuro tenha acabado. Apesar de tudo isso que a gente falou, que são coisas que são incertas e que tendem a talvez melhorar como a geração Z é, e eu quero acreditar muito nisso, eu espero que essas próximas gerações, como eu vejo das minhas sobrinhas e pessoas que estão nascendo agora e a gente que já não aceita qualquer coisa, possamos mudar o mundo. E mudar a forma como o mundo é visto e mudar a forma como as coisas acontecem, porque eu acredito genuinamente nisso. Em que nós somos sim capazes, porque a gente já não está aceitando mais muitas coisas. Se isso é Airbnb, vamos lá fazer um limite de alguma coisa, empresas não podem sair comprando tudo que elas querem. Isso de empresa querer oferecer um salário mínimo, a gente não vai aceitar, a gente vai mudar de emprego até achar um bom e ser valorizado. Isso das comidas, a gente não vai comprar. Eu não quero esse chocolate porcaria com sabor de chocolate que nem chocolate é. Eu não quero ficar toda hora assinando um milhão de coisas, vou assinar uma. E muito bem, às vezes, muita gente vai pra pirataria. E é assim que a gente vai mudando as coisas. Não tô falando aqui que é certo, que é errado. A gente só quer paz e justiça pro mundo que a gente tá vivendo. Muito se fala sobre pessoas da nossa geração não quererem ter mais filhos, mas é só pensar, dê um mundo bom pra gente.
Faça um mundo bom pra gente, não deixe só o lixo que vocês estão deixando aí, não, porque a gente talvez vai querer ter filho e botar filho nesse mundo. Então, é uma reflexão muito boa pensar sobre isso, e como ainda tem esperança, apesar de tudo que eu falei sobre a IA, eu acredito muito que a geração Z possa, sim, trazer coisas maravilhosas pra gente e conseguir fazer o mundo de um lugar melhor que a gente possa viver. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a entender o que está acontecendo, o cenário que a gente está vivendo e uma mudança que a gente pode fazer juntos e principalmente pensando e falando nisso. Não aceito qualquer coisa não, tá? A gente pode mudar isso sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.